estar com a gente. Ela, nesses dias, na semana passada também não esteve, esses dias ela não tem passado bem, né? Por conta de uma gripe muito forte. A gente até em alguns momentos, eu não sou médico, né, mas eu especulo bastante o que anda, e eu falei na semana passada talvez ela tivesse até com dengue, mas ela, de qualquer maneira, ela não esteve bem esses dias, né, e isso tem deixado ela muito triste, né, porque além dela não poder estar fazendo coisas que ela gostaria, como a irmã dela está internada há 15 dias e ela não tem conseguido estar com a irmã, né? E ontem nós viemos para a casa da minha sogra e da minha cunhada que está internada, porque diz que era necessário fazer uma limpeza na casa, porque a minha cunhada lá no hospital, né, sendo tratada de um câncer, que está difícil esse tratamento. A preocupação que ela tinha na cabeça dela é que a casa dela estava suja, né? Então, mulher tem essas coisas aí. Então a Rose falou, não, eu vou para lá, vou levar o aspirador, vou fazer a limpeza. E como ela já não estava bem, ela ontem mudou o tempo, né? Então aquele negócio de fazer limpeza de shorts, de camiseta, porque de casaco não dá para fazer, o frio abraçou ela e ela está de cama. Tá? Mas ela manda um abraço a todos e está orando por todos, pela congregação. Também pede oração pela Cleo. Tá? Ela foi operada e ela está apenas com 30% do fígado, né? E para um ser humano normal, isso não é o suficiente. Né? Então ela está retendo muito líquido, ela não está conseguindo se alimentar ainda. Tá? Uma das minhas filhas pernoitou lá na sexta-feira e ela falando para a gente que a tia estava muito inchada. Tá? Mas nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que está no controle de todas as coisas. Amém. Ainda que ela esteja nesta condição, Deus está no controle. Eu sei que o Senhor está trabalhando na vida, na mente da Cleo, né, para que a salvação que um dia ela reconheceu em Jesus, ela seja aperfeiçoada, né, no testemunho que ela deve dar ainda para aqueles com quem ela vai se relacionar. Ontem à noite faleceu a sogra de um dos meus irmãos, o meu irmão caçula, e nós também tivemos a madrugada toda auxiliando eles nesse momento de preparo para o enterro, e agora à tarde nós estivemos lá fazendo o sepultamento. E uma coisa que eu pude falar para a família, né? A Fia era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, né? Ela foi mãe de 3 filhos e já havia, há um tempo atrás, enterrado um deles, e o marido também já tinha falecido, já fazia um tempo, e ela ficou debilitada na saúde dela, pelo problema cardíaco e também por questões de diabetes, né? E há 12 dias ela estava internada, estava sofrendo bastante, né? E o diagnóstico dos médicos era que ela, se ela acordasse, ela sofreria muito, né? E a filha dela, nesses dias, ela tem estava postando no Face que ela confiava em Deus e que ela sabia que Deus tinha o controle e que ela sabia que o melhor de Deus estava por vir na vida da mãe dela. Né? E ontem à tarde, durante a visita,
ela, mais uma vez, ela orou ali junto com a mãe e falando para Deus, Deus sabia daquilo que estava acontecendo e que ele pudesse fazer o melhor. Né? E era o momento da filha ir se encontrar com o pai, e isso aconteceu. E hoje lá no velório, então, nós estávamos falando com uma família que eles tinham recebido um legado da filha. Tá? E que eles precisavam testemunhar isso para outros. E depois que terminou, alguns familiares vieram falar comigo, né? E falaram que realmente eles estão dispostos a isso. E eu peço que a congregação esteja orando, porque eles já confessaram que estão dispostos. Mas eu sei que não é fácil, né? Alguns não têm uma experiência com o Senhor ainda, né? Mas que o Senhor possa abençoá-los nesse momento, naquilo que foi a palavra que foi dita lá, que eles possam vir a serem multiplicadores do exemplo de uma mulher. E aí uma coisa que eu vim pensando, né, depois que a gente esteve lá naquele lugar, né, que nos dias de hoje muitas vezes nós vemos que as pessoas elas estão procurando referências, elas estão procurando alguém em quem elas possam olhar e mirar e dizer, eu quero ser igual a essa pessoa, ou eu gostaria de fazer algumas coisas que essa pessoa faz. E muitas vezes nós miramos em pessoas que estão muito distantes de nós. Né? Eu lembro que o Keller ele sempre fala, ele fala bastante, e talvez algumas coisas eu fale aqui, vocês já ouviram eu falar. Não fica preocupado com isso, entendeu? Falar, pô, esse pastor aí, esse rapaz, parece que não tem assunto e tal, mas é que a palavra do Senhor, ela vai se renovando, né? E aqui, quando eu estou falando isso, eu também não estou justificando, né? Mas eu estou dizendo que o Senhor, ele me faz lembrar de coisas que eu já ouvi, que eu já disse há muito tempo, que eu preciso continuar dizendo. Amém. Então, eu lembro que o Keller, ele fala muito do Martin Luther King, né? E ele usa umas frases e tal. Ele também fala da Madre Teresa também, e usa umas frases dela e tal. Então, às vezes, muito trazendo uma referência de alguém, né, que fez algo e que as pessoas até hoje, né, admiram aquilo que eles fizeram, respeitam eles por isso. Mas às vezes essas referências elas estão ficando muito distantes e difíceis de alcançar, de serem atingidas. E Paulo ele pega e fala, na palavra dele, fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu me lembro quando eu era adolescente, né, quando eu era menino na igreja, e eu estava num momento de um conflito com o pastor, com o meu pastor, né, e eu lembro dele pregando isso. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagine vocês como foi difícil eu ouvir essa pregação. Né? Porque eu estava num conflito com ele. Né? Eu estava achando que ele estava muito abusado comigo, sabe? Aquele negócio de menino mimado, né? Crente mimado, que às vezes ouve algumas coisas do pastor e fica meio invocado. Eu não estou falando de ninguém aqui, tá? Especificamente a não ser lembrando do momento que eu vivi. E eu me lembro que ele pregando lá, ele tem mais ou menos, ele ainda está vivo, né? Ele tem uns 80 e tantos anos, ali, mais ou menos desse tamanho. Eu era menor do que ele, né? Não é assim que eu olhava assim, não, eu era menor do que ele. Mas eu estava vivendo um momento de conflitos de pensamento com ele. Mas eu me lembro da autoridade que o Senhor deu na vida dele, naquela manhã, para chamar a minha atenção. O pastor Rubens, né, que ele conhece ele, né, e ele falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo disse isso, aí ele pegou e falou, agora eu quero falar para você uma coisa, igreja. Sede meu imitador, imitador de Rubens, Pires do Amaral Osório, como eu sou de Cristo. Aí quando ele falou isso, eu falei, nossa, o professor está de brincadeira. Porque enquanto ele estava falando, tá, e aí ele não tinha colocado o nome dele ainda, né, mas
tinha entendido a mensagem. Mas na hora que ele falou aquilo, e aí eu falei, puxa, eu ando com esse homem ele está próximo de mim. Esse homem, ele foi levantado por Deus, e esse homem está aqui, e ele está dizendo que eu preciso ser imitador dele. Então essa palavra, ela é uma palavra de transformação na minha vida. É uma palavra de transformação na minha vida. E falando para os filhos da FIA, eu disse, a mãe de vocês é um exemplo a ser seguido. Uma pessoa simples, uma pessoa que tinha dificuldades em algumas coisas, uma pessoa que não era perfeita, mas era uma pessoa que era amorosa, uma pessoa que ela se preocupava com o outro, uma pessoa que abraçava a família inteira, a rua inteira, né, na simplicidade dela, e uma pessoa que nos últimos dias deixou uma mensagem para a família, dizendo que o desejo do coração dela é que toda a família voltasse a se tornar uma só. Que toda a família deixasse de lado aquilo que eram as brigas que eles estavam vivendo, mas que eles pudessem voltar a se reunir. E na hora que a filha dela disse isso, né, então o fariseu que estava lá, né, aí ele viu os choros mais fortes, aquele ali estava brigado. Para mim, também. Nós precisamos deixar de lado aquilo que muitas vezes são as nossas convicções e nos envolvermos. Isso que a Lana disse, né, da necessidade de permanecermos juntos, tá, de estarmos juntos, tá, de nos encontrarmos. Então, antes de dar a palavra, eu queria deixar essa reflexão para a sua vida. Nós precisamos ter pessoas próximas de nós como referência. Nós precisamos ter pessoas próximas de nós como referência. Thalita está chegando aí, o Samuel, né? Você precisa ter uma referência próxima, para você ser uma mãe que vai criar essa criança, né, da maneira correta. Você precisa olhar para sua mãe, você precisa olhar para a mãe do Vinícius, e você também precisa olhar para as mães aqui e tê-las como referência. Tá? Quando eu falo ter como referência, não é assim a gente pegar e olhar e falar, igual esse eu não quero ser. Tá? Não. Olha aquilo que essa pessoa tem de bom. Ainda que ela tenha defeitos, o Senhor colocou virtude, que nós precisamos aprender com as virtudes. Amém. E não com elas. Amém. Tá? Bom demais. Na quinta-feira, então, nós estivemos lá na reunião, né, com o Paulo Júnior e com os novos amigos, né, e foi muito bom. E é interessante que o Paulo Júnior ele pegou e fez uma pergunta logo de abertura, assim, ele pegou e falou assim, passa o café. Ele falou, eu queria perguntar para vocês agora, seria interessante cada um falar como que foi esse mês, né? Porque nós nos encontramos há um mês atrás, como foi esse mês, qual foi o reflexo na igreja, na congregação, da nossa primeira reunião e tal, e conte um pouco, né? E cada um foi dizendo, né? E eu falei que para a gente, como congregação, tem sido bom, né, pensar nisso. O Estevão falou, né, daquilo que são referências, novas referências, pessoas para mais pessoas que nós conhecemos no caminho, né, e que nós podemos caminhar com eles, Amém. Viver com eles experiências novas, né, mesmo que estejam distantes. Então isso alegra o nosso coração, né, porque eu falei para ele, porque o pessoal mais próximo está a 600 quilômetros, às vezes é meio difícil,
não é? Porque a gente olhava assim e tal, e parecia meio distante demais. Né? E aí depois cada um foi falando, e aí foi interessante que, ao compartilhar, as pessoas elas começaram a falar daquilo que a igreja parece que estava na mesma, sabe? Na mesma coisa, no sentido das reuniões. Os problemas continuavam os mesmos, os desafios continuavam os mesmos, né? A preocupação com o custo para manter, a preocupação das pessoas que não vinham, mas que eles estavam vivendo um novo momento fora das paredes, fora da congregação. Então era interessante ouvir isso, porque assim o pessoal parecia assim, olha, essa reunião não está dando resultado, né? E na hora que o Júnior foi falar, ele falou, meu, olha aí, ó, que bom, ó, o negócio está dando certo mesmo, né? Porque cada um está indo para aquilo que é a vocação da igreja. Né? A nossa vocação é fora. Seria muito bom, eu tenho falado isso quase todos os domingos, seria muito bom que nós tivéssemos aqui muitas pessoas. Né? Mas é bom demais quando a gente ouve alguém pegar e testemunhar que durante a semana encontrou com alguém e falou, contou uma experiência, ouviu o problema dessa pessoa e orou com essa pessoa e pôde testemunhar, porque essa é a nossa vocação. Amém. Eu já disse aqui que os meus discípulos eles não estão aqui na congregação, os meus discípulos estão lá no meu trabalho, onde eu estou todos os dias, onde eu estou caminhando todos os dias, onde eles me veem como eu sou, onde eles veem quem eu sou, onde eles param para me ouvir, não porque eu sou o chefe, mas porque eu sou uma pessoa que está ali, envolvido com eles no dia a dia, e que é possível, eu falo e compartilho de Deus na vida deles. Então é isso que nós precisamos entender. E então lá na quinta-feira, eu pude sair dali fortalecido para dizer isso para vocês mais uma vez. Tá? Ainda que essas cadeiras não estejam completas, cheias de pessoas, nós estamos aqui porque o Senhor nos vocacionou para nós irmos. Amém. Tá? E alcançarmos outras vidas. Mas, Ismael, então para que a gente precisa do espaço? Para que a gente precisa se encontrar durante a semana? Porque o Senhor disse que nós precisávamos viver como corpo. Nós precisávamos estar juntos. Nós precisávamos repartir o pão. Nós precisávamos beber do vinho juntos. E é isso que nós fazemos. Quando nós nos encontramos aqui, nós repartimos o pão e tomamos o vinho. Nós nos alimentamos. Eu sou alimentado por vocês todas as vezes. Amém. Eu não me lembro de ter saído nenhuma vez da congregação sem ter sido alimentado por vocês. Amém. Eu não posso deixar de falar, eu não posso omitir isso quando eu estou aqui na frente. Eu sempre tenho que falar para vocês. Eu sou abençoado, tremendamente abençoado por vocês. Quando eu encontro com vocês. Ainda que nem todos estejam falando, tá? Mas ao cumprimentá-los, ao abraçá-los, eu sou abençoado por vocês. Eu quero falar mais uma vez a respeito de um personagem do Velho Testamento, tá? De um homem que recebeu a revelação de Deus e depois de ter recebido a revelação de Deus, sem ter compreendido, sem ter entendido muito aquela revelação naquele momento, ele viveu uma vida para lá na frente ver se cumprir aquilo que Deus havia dito a ele. Esse homem é José. José, conhecido também como José do Egito, né? Mas antes de ser José do Egito,
capítulo 37, ele procura o pai e os irmãos e para contar um sonho. Então, no 37 fala, no versículo 5, teve José um sonho, Gênesis 37, no versículo 5. Teve José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse, que sonho é esse que tivesse? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Eu não sei se você, nesses dias, você tem sonhado com alguma coisa. Eu não sei se você, não apenas nesses dias próximos, mas você, lá atrás, você tem sonhado ou sonhou com alguma coisa. Que talvez você não tenha compreendido ainda, você não tenha entendido, ou talvez você já tenha buscado a explicação, você já tenha buscado o entendimento, você já tenha compartilhado com alguém. E talvez aquilo que você ouviu a respeito daquilo que você compartilhou foi uma palavra de reprovação. Eu não sei se você já passou por isso. E aí eu vou perguntar, você já passou por isso? De ter contado um sonho que você falou e tal, e alguém pegou e falou não. Sim ou não? Alguém não? Não, ninguém? Ah, não sei, tal. Tudo bem, né? Depois eu vou chamar vocês aqui na frente para contar o sonho. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o Senhor, Ele fala comigo e com você de diversas formas. E nós precisamos estar preparados para compreender, entender que o Senhor fala conosco. Nessa semana eu tinha que fazer algo no meu dia a dia e pela manhã eu me organizei para estar indo para esse lugar para realizar a atividade que eu tinha que fazer. E 1h30 antes de sair, no meu coração veio uma palavra que eu devia de checar, de ligar para aquele lugar, para saber se iria acontecer aquilo que já estava agendado. E como eu faço muitas vezes, né, um homem de pequena fé, né, isso aqui na minha cabeça, está marcado, eu vou para lá e tal. E vocês sabem que São Paulo, esse negócio de se deslocar é meio complicado, né? Eu ia sair de Santo Amaro e ia lá até a Ponte do Piqueri, né? Dá mais ou menos quantos quilômetros? Mais ou menos uns 15 quilômetros, talvez. Né? E eu peguei e falei, não, está agendado, eu não vou. Aí eu cheguei lá, e aí quando a pessoa abre a porta, ela pegou e falou, você é o Ismael? Eu falei, sou. Então, eu queria te falar que não vai ter hoje. Não vai acontecer o que estava programado. Aconteceu um problema e
foi cancelada. E aí na hora assim me veio assim um sentimento de raiva. Porque meu, sai de cima, eu tinha tantas coisas para fazer. Foi a primeira coisa, foi esse o meu primeiro sentimento. E aí depois, né, que é aquele negócio, né, porque nós, era impulso, né, aí depois o Espírito Santo falou, era para ligar. Era para ligar. Para você, isso pode parecer uma coisa assim, meio sem importância, tal, não sei o que, sabe, coincidência, tal, não sei o que. E conversando com a Rose, eu falei, contei essa história, eu falei, Rose, sabe? Não falei Rose, né? Não é tão formal, assim, tão linda e tal. Sabe que não é a primeira vez que acontece isso comigo, eu preciso aprender. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos pensando em algumas coisas, nós queremos ver algo sobrenatural, e nós ficamos, Deus, fala comigo, e nós não ouvimos, e nós às vezes nós nos desesperamos, sabe por quê? Porque nós não ouvimos Deus quando Ele fala com as coisas simples, que são as coisas do nosso dia a dia, a respeito da nossa agenda do dia a dia, e então por isso nós não entendemos como o Senhor fala. E José, ele era menino ainda, mas ele já tinha uma experiência com o Senhor. Ele já tinha sido ensinado pelo pai a respeito de Deus. Ele já tinha ouvido da boca do pai a respeito daquilo que Deus já havia feito na família dele. Milagres que tinham acontecido. Coisas sobrenaturais. E quando Deus fala com ele através de um sonho, ele não compreende. Aí ele vai perguntar, ele vai contar. E aí os outros também entendiam menos ainda, tal, e ele é reprovado. Isso, de uma certa forma, faz com que José, ele ficasse frustrado. Porque quando a gente conta alguma coisa para alguém, e essa pessoa que nos ouve, ela não fala alguma coisa, sabe assim, do tipo que ela veio falar para mim, vou comprar um carro, tal. Eu falei, não, é um carro zero, né? Tal, vai ser um carro grande, né? Aí o Kelé fica contente, né? Mas aí se eu chego para ele e falou que ela você está com um Fit 2004, quem sabe agora esse próximo você vai comprar vai ser um 2005, tal, não sei o que, tal. Cara, mas isso é legal, tá aí que ela, tudo bem, né? Falar que eu vou comprar um outro carro, não, mas Deus, pode ser mais novo, né? Às vezes nós nos frustramos com aquilo que nós ouvimos do outro. Mas eu quero dizer para você que nós não podemos nos frustrar com aquilo que Deus fala. Ainda que não seja para agora, para esse momento. José, vocês conhecem a história de José. Tá? Passaram-se anos, até que o sonho fosse testemunhado e fosse compreendido por todos, inclusive por José. Porque José, ele, diante de todos os problemas que ele enfrentou, ele permaneceu fiel a Deus. Ele não se permitiu corromper. Deixar para você essa palavra, que é aquilo que você sonhou um dia, aquilo que Deus deu como revelação através de um sonho na sua vida, ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos ser transformados para usufruir dessa revelação. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu quero falar agora com a família
precisa se envolver e ajudar a gente nisso, porque a gente quer ver o Senhor realizando coisas aqui, por isso nós estamos juntos, né? Então, vocês estão se preparando, né, para ter um outro lugar. Eu conversei com o Zé semana passada, ele falou, não, a data de saída de onde a gente está, né, a gente recebeu, né, um presente, mas está chegando o dia que parece que a gente vai ter que sair. E eu quero falar para vocês que, e eu quero falar mesmo, que isso está para acontecer. Só que para que isso aconteça, vocês precisam estar preparados. Então, conversando com o Zé das dificuldades, do desafio do dia a dia, tal, do carro, do trabalho, do recurso, né? E os dias são difíceis, os dias são maus, né? E muitas vezes isso pode ficar tomando volume na mente de vocês. Eu quero dizer para vocês, esse dia, ele está para chegar, mas para que isso aconteça, a vida de vocês precisa estar transformada. E a igreja vai estar orando por isso, a congregação vai estar orando por isso. Sabe por quê? Porque nós não compartilhamos as nossas aflições e os nossos sonhos com a congregação, simplesmente para falar que nós temos coisas na nossa cabeça. Mas nós compartilhamos porque o Senhor quer que a família esteja envolvida, para que os irmãos estejam envolvidos, para que o pai e a mãe estejam envolvidos, para a concretização. Então você não estava falando comigo todo esse tempo porque eu sou um bom ouvinte. Mas é porque o Senhor, Ele falou, vai ser uma hora aqui, nós vamos trabalhar isso com a congregação e com a família. E nós vamos pegar esse desafio. Amém. Vamos? Amém. Nós vamos pegar esse desafio, nós vamos orar pela casa da Miriam e do Zé Carlos, entendeu? Nós vamos jejuar pelo desafio da casa dele. Eu lembro que eu já compartilhei isso, que muitas vezes quando eu estava no meio de um problema, no meio de uma crise, eu tocava o telefone, naquela época não tinha celular, mas tocava o telefone e do outro lado da linha vinha alguém falar, Ismael, eu preciso conversar com você, eu estou com um problema, tal, e eu problema e tal, e eu falava, Deus, e falando com ele aqui nesse telefone e no outro aqui, Deus, mas por que o Senhor mandou essa pessoa vir falar comigo agora? Eu não estou preparado, tal, não sei, e o rapaz falando, e a pessoa falando, e Deus falando, você quer sair desse problema, então você precisa ajudar a sair dele. Porque vocês foram colocados para andar juntos, para um cuidar do outro. Na semana passada eu falei do bom pastor, que o bom pastor ele chama e as ovelhas vão atrás dele, porque elas reconhecem a voz. Nós somos a voz do bom pastor nesses dias. Aleluia, aqui nesse lugar. Senhor. Nós somos a voz do bom pastor nesses dias aqui nesse lugar. Obrigado. Nós somos a voz a ser ouvida e entendida pela casa dos Zé Carlos. Aqui neste lugar. Nós não podemos olhar para ele e falar, olha, está fazendo tudo errado. Nós vamos falar, olha, Zé, nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar. Glória a Deus. Não, a nossa palavra está empenhada nisso. Amém? É para isso que Deus te trouxe nesse lugar nessa noite. Amém. Deus não te trouxe nesse lugar e não me trouxe nesse lugar para saber quem não vê. Deus me trouxe nesse lugar, te trouxe nesse lugar para te dizer que nós temos um compromisso uns com os outros para a realização de sonhos. Para a realização de sonhos. Nós estamos aqui também com a casa do Estevão, e ele, de vez em quando ela veio e falou, preciso estar junto e tal. E o Estevão está lá no trabalho, desafio e tal, não sei o que, e não sei o que não. A gente sabe o que e tal. E precisa ajudar o Estevão e tal. E aí, confesso, né? Que às vezes quando ela vem falar isso, eu fico pensando, Estevão, meu, cara, PhD e tal.
falar que eu tenho que ir lá, dar uma aula, um estudo para ele, ensinar um planejamento diferente, mas ela vem falar que eu preciso orar pela vida dele. Tá? Nós temos esse compromisso com a casa do Estevão, de orar. Tá? Para que o Senhor abençoe a vida dele lá naquele lugar, para que o Senhor abençoe os desafios que eles têm como casa. Tá? Nós estamos aqui para isso. Vamos lá, Helena, Marlina, casal, geração saúde, né? Vive na academia e tal, se exercitando, mas tem desafios, né? Pessoais, como família, né? E alguns nós compartilhamos, outros não. Então eu não estou aqui para dizer que você precisa me contar todas as coisas, mas eu estou aqui para dizer e para mostrar para vocês que esses que estão aqui estão se envolvendo com essas questões e vão ajudá-los em oração. Nós temos tido um encontro durante a semana lá na casa da Loide, e a Loide pega e fala, é interessante que quando fala para agradecer, né, então todo mundo tem uma frase que é assim, é unanimidade. Eu agradeço a Deus porque a gente está aqui, tá? por essa oportunidade, né, por esse PG e tal. E às vezes nessa hora dá uma vontade de dar uma gargalhada, assim, sabe? Porque, todo mundo falando a mesma coisa, né? Não porque eu quero zombar, mas, puxa vida, né? Nós estamos no mesmo entendimento. Que legal. E às vezes nós não compartilhamos, nós não falamos porque a gente acha que o que a gente vai compartilhar é bobeira, é bobagem. Então está todo mundo esperando perder um braço e o braço ser colocado de volta no lugar, tal, milagrosamente para chegar aqui e contar, olha, meus irmãos, vocês não sabem, o braço caiu e tal, e de repente eu peguei de volta e pulou, aleluia, né? E a gente não consegue compartilhar como sendo algo importante, que é importante nós nos encontrarmos. Nós não conseguimos expressar isso. Né? Então eu quero nessa noite, eu quero encerrar e eu quero orar junto com vocês, eu quero que cada um ore uns com os outros, né? Aquilo que é o nosso envolvimento, aquilo que José ele procurou na família, ele procurou nos irmãos, primeiro nos irmãos e depois nos irmãos e nos pais, o entendimento daquilo que era uma revelação de Deus, não apenas para a vida de José, mas para toda uma nação. Para toda uma nação. Para toda uma nação. O que Deus tem revelado na sua vida e na minha vida não é apenas para o meu usufruto, mas é para toda uma nação. Semana passada eu falei que nós somos vocacionados, nós temos uma vocação para sermos, como é que é que eu falei? Suporte de uma multidão. Amém. Então Deus tem revelado Amém. Coisas do nosso coração. Não apenas para que a gente seja aquele que vai viver aquela realização, mas para que outros sejam abençoados. Samuel ele vai vir primeiro na casa de vocês para vocês se alegrarem. Mas todos que não estão serão abençoados por esse nascimento. Tá? Então é bom demais quando a gente entende isso. É bom demais. Né? Sabe por quê? Porque isso começa a tirar de dentro de nós a frustração. Sabe? Porque enquanto a gente está meio impaciente com aquilo que não acontece, a gente está vendo os outros nos ajudando e se alegrando e se empenhando para que aconteça. E aí então nós vamos viver a verdadeira comunhão. Amém? Então eu vou orar e depois eu vou pedir para que vocês se reúnam como casa, duas casas para orar. Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra, ela não foi apenas para o Velho Testamento, para a vida de José, mas a tua palavra ela é hoje renovada em nossas vidas, ela é hoje renovada nessa congregação, nesse lugar, ela é hoje renovada, ó Deus, em nossa família.
isso, ó Pai, no nome de Jesus, eu te peço que, Senhor, o Teu Espírito continue a trabalhar no nosso entendimento, no nosso espírito, para aquilo que é espiritual. Venha a se desenvolver. E aquilo que é carnal, seja subjugado mediante essa palavra. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, todas as nossas incertezas, as nossas inseguranças, as nossas incompreensões, elas são depositadas diante do Senhor, ó Pai, nesta noite, aqui, diante dos meus amigos, diante dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, diante da minha família. Senhor, e nós fazemos isso porque nós temos entendido que é através deles que nós vamos ouvir a Tua voz. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo que tem sido impedimento, tudo aquilo, ó Pai, que tem muitas vezes criado constrangimento no nosso meio e tem nos impedido de ouvir uns aos outros, para o desenvolvimento, para o crescimento. Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, e nós pedimos, ó Deus, que haja liberdade, que haja espontaneidade, que haja inspiração, que haja unção do Senhor, ó Pai, na vida, Senhor, dos Teus filhos, ó Deus. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, Senhor, nós queremos ser instrumentos em Tuas mãos, ó Pai. Por isso, opera, ó Deus, através de nós. No nome de Jesus.